Muito bem, boa noite. Estamos em direto aqui a partir do canal oficial de Venâncio Mondlane. Estamos em direto a partir das nossas páginas de Facebook. Estamos também na conta de YouTube e também estamos no Instagram. Você que está ligado agora, neste exato momento, está em direto com a nossa transmissão VM7 Live. Convida 30 amigos também para acompanharem esta live que já começou. Convida 30 amigos, convida 30 parentes, convida aí 30 grupos ou 30 e-mails para se ligarem a esta live. Para se ligarem, porque hoje temos assuntos verdadeiramente sérios. Temos assuntos verdadeiramente quentes para dar a conhecer a você que está desse lado. Portanto, ligue agora, partilhe agora a nossa live com 30 amigos, com 30 grupos, com 30 e-mails, 30 parentes teus. Bom, mas você também já vai mandando as suas mensagens agora para a nossa produção, se você tem condições de luz perfeitas, se você tem condições de som perfeitas, se a imagem está a chegar a si em perfeitas condições. Manda mensagem, manda mensagem. Manda mensagem se está tudo em condições para que nós possamos começar a nossa conversa de hoje. Manda mensagens, ok? Produção, estamos a receber mensagens dos nossos ouvintes. O que eles dizem? Estão satisfeitos com a imagem? Estão satisfeitos com a luz? Estão a ouvir perfeitamente? Está bem? Você já fez questão de convidar 30 amigos? Já fez questão de convidar 30 colegas do serviço? 30 primos e primas? Já os convidou? Escreve aí, que já convidei. Escreve. Manda mensagem, diz que já convidei 30 amigos. E se puder, faz o tag, né? É assim que se diz. Né? Você pode fazer ali, fixar o seu amigo, o seu colega, a sua prima, o seu primo. E também estamos numa campanha, não a minha campanha, eu vi aí alguns jovens seguidores a fazerem campanha para que até final de fevereiro a gente atinja 2 milhões de seguidores. Estamos muito próximos, 2 milhões de seguidores. Mas para tal, isso depende de você. Portanto, você tem que recomendar a nossa página, você tem que partilhar a nossa página, você tem que sugerir que se siga a nossa página, ok? Faça sugestões permanentes, recomendações permanentes da nossa página. Está perfeito, produção? Alguém aí a reclamar? Alguém que não está a ouvir perfeitamente? Alguém que não está vendo perfeitamente? Está tudo em condições, ok? Perfeito. Bom, caros amigos, vamos agora agradecer aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder sobre a terra e todo o poder embaixo da terra. Aquele quando abre, ninguém fecha e quando fecha, ninguém abre. Aquele que disse às trevas que haja luz e as trevas desapareceram. E é essa luz que está cada vez mais próxima de Moçambique. Essa luz que nos dá a garantia profética de que Moçambique será uma grande nação. Estará brevemente entre as 50 nações mais prósperas do mundo. E se você crê nisso, diga comigo, amém. Muito bem, caros amigos, hoje temos muitos temas para abordar. Fica atento. Se você que estava apanhando sono, por favor, agora achocalhe a sua cabeça, dá uma cotovelada a quem está ao teu lado a sonecar, porque hoje vamos ter grandes novidades. Vamos falar de assuntos bastante sérios. Bom, o primeiro assunto que eu gostaria de abordar tem a ver exatamente com uma situação de risco, de perigo iminente, um perigo que está muito próximo da nossa costa, que é exatamente o ciclone, alguns dizem Gesane, outros dizem Gesane, mas seja como for, este ciclone Gesane é exatamente o perigo que nós temos à nossa porta. Estamos na nossa costa. As informações que nos chegaram do Instituto Nacional de Meteorologia é que ele está com um diâmetro próximo de cerca de 700 quilômetros de diâmetro, portanto uma área que mais ou menos cobre
Maputo até Vilanculos, está aumentando a sua velocidade, quase a atingir os 200 km por hora. Caros amigos, já fomos atingidos por mais de 26 ciclones nos últimos 20 anos. Está aqui mais um ciclone. O que nós podemos dizer é que toda a gente deve precaver-se, toda a gente deve, neste momento, tomar todas as medidas para evitar qualquer situação de risco. Então, mas agora estou a receber uma indicação. Vamos fazer um breve. Passa agora a nossa vinheta. Nós voltamos num instantinho. É um problema, parece, de corrente. Num instantinho. Voltamos já. Já, num piscar de olhos, nós voltamos. Passa aí a vinheta do VM7 Live. Ok, então já está, não é? Então, rapidamente, o problema da corrente elétrica resolveu-se num abrir e fechar de olhos. Já estamos aqui de volta para a VM7 Live de hoje, quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Caros amigos, este ciclone de que nós estamos aqui a falar está nas proximidades de Moçambique. Já passou por Madagascar. A informação que nós temos é que já houve cerca de 30 vítimas mortais, vários feridos, uma destruição enorme, catastrófica, megalómana destruição, está se aproximando de Moçambique. Que tudo indica que as zonas costeiras de Inhambane, de Sofala, de Gaza, são as zonas de maior risco. Bom, nós temos de tomar alguns cuidados neste caso dos ciclones. Um dos maiores cuidados é de estarmos em lugares seguros. Mas o que é um lugar seguro? Um lugar seguro são edifícios ou construções que tenham alguma robustez, porque estes ciclones causam grandes danos, sobretudo em habitações que não são muito sólidas, que alguns chamam de habitações precárias. Então é preciso rapidamente, zonas costeiras de Inhambane, de Gaza, de Sofala, população deve, neste momento, evitar sair. Amanhã não é dia para andar nas passeatas. Amanhã é um dia para estar em lugares seguros. Em lugar seguro. Mas nós também, não só fizemos isso, nós como Partido Anamola, já estamos na dianteira, já emitimos uma circular para os membros do Partido Anamola. Se estão a acompanhar este programa, também prestem atenção. Emitimos hoje uma circular que pode ser partilhada com o público e nessa circular nós exortamos para que, primeiro, todas as medidas preventivas devem ter, mas segundo, a entrega total, incondicional dos membros da Anamola às nossas sedes, mais uma vez, abertas incondicionalmente para receber vítimas, para receber quem precisa de um teto, para quem precisa de algum lugar de refúgio. Então, aqui está esta circular do Partido Anamola para os membros da Anamola, mas também servem para todos aqueles de boa vontade que estejam com coração verdadeiramente humano, que tenham amor pelo próximo. Então devemos tomar praticamente as mesmas medidas que nós tomamos durante as cheias. E uma das questões fundamentais que nós queremos deixar aqui é que todos os membros do Partido Anamola devem estar em alerta máximo para poderem ajudar, para poderem socorrer, para poderem passar para a fase a seguir, que é da reconstrução. Mas também queria partilhar convosco um assunto bastante triste. Portanto, fica claro, amanhã, por favor, vocês não cometam a leviandade, a distração de porem-se a sair amanhã. Eu sei que não houve nenhuma indicação oficial para se dizer para não trabalhar amanhã, mas por uma questão de precaução, é bom amanhã estar num lugar seguro, num lugar bem recobrado, um grande refúgio para evitar qualquer tipo de perigo à sua vida, à sua família. Mas a questão triste, mais uma vez, repete-se o mesmo cenário. Foi anunciado que este ciclone formou-se no Oceano Índico, ele estava a deslocar-se a cerca de 20 km a hora
foi aumentando a sua velocidade. Nós tínhamos conhecimento disto praticamente desde domingo que se tomou conhecimento disto, mas vejam só, o chefe do governo, o presidente do gás lacrimogêneo, mais uma vez, na proximidade do perigo para o povo, no momento que devia estar no país, no momento que devia estar a liderar as operações de resgate, as operações operativas, né, passa a repetição, que é para fazer face às necessidades da população em face da tragédia, agora viajou para a Etiópia, Addis Abeba, para a Cimeira da União Africana. Esta União Africana que a gente sabe que é o que é. É um clube de amigos com resultados quase próximo do zero, abaixo do zero. E a população que está aqui, que ele usou armas, usou gás lacrimogêneo, usou força para se colocar no poder e hoje, pura e simplesmente, está a passear. Isto faz-me recordar o filho mais querido, o ungido do Senhor, como dizia Elvino Dias, o general de 5 estrelas, Afonso Macacho Barceta de Acama, que ele dizia, brincando um pouco com o inglês, dizia the country is sick and the government are on holidays. Para outras palavras, o país está doente, está em perigo e o governo está de férias. Portanto, é isto, este é que é o grande problema deste país. Nós, durante as cheias, foi o presidente do município de Maputo, estava de férias, a curtir, numa boa. O presidente da UIR também estava na Arábia Saudita, a curtir e numa boa. A presidente da Assembleia da República tinha mandado a sua família para o Dubai, a dançar e nos mostrar a nós as suas acrobacias dançando num iate. Quer dizer, o país em perigo, as figuras proeminentes do Estado, na diversão, numa boa, a dançar em panzula. Pronto, este é que é o grande problema. A qualquerização é a banalização de um Estado. É isto que está a acontecer. Mas, caros amigos, eu aproveito aqui também para dizer, temos que continuar com o projeto da solidariedade, o projeto cívico, o projeto de amor ao próximo, que é a única forma que este país tem de recuperar e de resgatar o tempo perdido. É eu, você, com os rendimentos que você tem, com os recursos que você tem, poder redistribuí-los para as pessoas mais próximas. Este que é o grande projeto que o Ana Mola está a trazer, que é o projeto que a gente diz, não precisamos ir ao FMI, não precisamos ir ao Banco Mundial, é o próprio moçambicano que vai ajudar outro moçambicano. Nós costumamos dizer, é chegada a hora do povo ajudar o povo, porque o governo só ajuda o seu bolso. Então, nós aqui temos este projeto que chamamos de Seja Padrinho ou Madrinha Escolar de uma Criança, que significa cada um de nós, onde estiver, deve assumir a responsabilidade de toda a logística e todas as despesas escolares de uma criança incapacitada, de uma criança desfavorecida, no seu bairro, sua vizinha, onde quer que seja. Contacta os pais desta criança, avalia as necessidades da criança e, em conjugação, em acordo com os pais, passa a assumir todas aquelas despesas que eu ali me referi. Portanto, o material escolar, o transporte, pode ser também despesas de saúde, porque não? O uniforme, sapatos, as propinas, portanto, todas as despesas relativas à escolaridade, à formação daquela criança. Isto é que é o projeto Seja Padrinho Escolar de uma Criança. Portanto, é um projeto que a Ana Mola não quer puxar para si o protagonismo, não quer puxar para si a recepção de material escolar, de bens. Ninguém tem que ir a nenhuma sede da Ana Mola para entregar material escolar. A única coisa que nós queremos é que você, onde quer que você esteja, localize uma criança desfavorecida, necessitada e seja tu um padrinho dessas crianças. Mas também a sua empresa, você como empresa, você como empresário, você como individualidade, você também pode ser o ajudador, você também pode ser o padrinho de uma escola.
Portanto, não só as despesas de uma criança em concreto, mas você pode assumir uma escola em concreto e fazer a reabilitação da escola, os consumíveis da escola, o fundo de mania da escola, por aí, várias necessidades que as nossas escolas têm. Você também pode muito bem suportar uma escola, ser padrinho de uma escola. Há quem diz que é ser tutor de uma escola, é ser financiador de uma escola, depende, usa o termo que você quiser, mas o que estamos a dizer, estamos a convidar o empresariado nacional, estamos a convidar os moçambicanos, estamos a convidar trabalhadores, estamos a convidar as pessoas de boa vontade que pensam na educação de Moçambique a assumir uma escola, porque está provado que este governo é um desastre, que este governo não governou, desgovernou e levou o país a descarrilar. Então agora chegou a altura de nós próprios moçambicanos ajudarmos o próprio povo. Chegou a hora do povo ajudar o povo, porque o governo só pensa no bolso. Então este é o primeiro projeto que nós temos em relação à educação. Com base na cultura cívica, patriótica, pode-se fazer muito. Mas também nós temos outro projeto que é o projeto de habitação, que é o projeto da reconstrução. Já temos vários exemplos na cidade de Maputo, na província de Maputo, em Inhambane, que você também pode, com base no princípio patriótico, com base nesta filosofia de que é chegado a hora do povo ajudar o povo, é chegada a hora do moçambicano ajudar outro moçambicano, você pode claramente também reconstruir uma casa que tenha sido danificada. Mas você também pode construir uma casa de raiz para quem já perdeu tudo. Então, estes são alguns exemplos. Vejam ali, temos algumas imagens de alguns exemplos. Aqui tem material de construção do partido Anamola para uma obra que, penso que é a obra de Kobe, uma senhora, uma família que perdeu tudo e que Anamola juntou bens, material de construção com vizinhos de boa vontade e a obra já começou. Eu acredito que esta obra já deve ter terminado. Não sei se temos as imagens, mas eu tinha a indicação de que até semana passada esta obra havia terminado. Mas o que importa é mostrar o projeto de construção com base no patriotismo, com base no amor ao próximo. Se todos nós que pudermos oferecer 10 sacos de cimento, 10 chapas de zinco, podemos oferecer, sei lá, areia, pedra, tintas, qualquer coisa, qualquer material que sirva exatamente para a área da construção civil. E eu acredito que este país se reergue sem precisar endividarmos mais. Você sabe agora, a dívida pública de Moçambique disparou, está no vermelho. A única coisa que este governo sabe fazer é só e somente só no combela. É só ir pedir e pedir e pedir dinheiro infinitamente. Estamos a arrebentar pelas costuras de dívidas. O país já não suporta mais e o governo não tem nem ideias, nem projetos, nem inovação, nem nenhuma visão de sociedade. A única coisa é só endividar o país infinitamente. Então, estes são os projetos que nós trazemos. Também temos um projeto também para a agricultura, que é a base de sustento da maior parte da força, a mão de obra de Moçambique, ou aquilo que chama-se a força, as pessoas que atingiram a idade economicamente ativa. A maior parte delas está onde? Está na agricultura. Por isso que nós também temos um projeto específico da agricultura. Aqui apoiamos 3 associações de agricultores no Vale do Infulene, não é? Este é o exemplo que a Anamola está a dar. Aqui está. Tem aqui a Associação de agricultores em particular, precisam de sementes, fertilizantes, precisam de vários insumos que nós aqui disponibilizamos em Buane, no Vale do Infulene, em Kobe. Aqui estão alguns campos agrícolas de algumas associações em que nós fomos lá distribuir sementes, fomos lá distribuir vários insumos para ajudar essas associações. Se cada um dos moçambicanos, nos períodos pós-desastre, escolher uma associação, escolher agricultores que sofreram e poder dar o seu apoio, nós podemos, em 1 ano ou em 2 anos, acabar de uma vez por todas com a dependência que Moçambique tem
em relação a produtos alimentares de primeira necessidade em relação à África do Sul. Essa é a crença que nós temos, sem precisar, mais uma vez, endividar o país, sem precisar rebentar a dívida pública do país pelas costuras. É possível, com boa vontade, com integridade e pensando no povo. Portanto, estes são alguns projetos que estão em curso do Partido Ana Mola e que nós queremos recordar, refrescar a sua memória, para que você próprio também seja um dinamizador destes projetos, para que você seja um catalisador destes projetos, para que você seja também, digamos assim, o promotor destes projetos no meio onde você vive. O que nos interessa a nós? Acumular bens, casas, carros, contas bancárias, quando nós próprios não deixamos um legado e que esse legado transforme vidas, que esse legado possa representar alívio de dor, da aflição do nosso próximo. Se você não faz isso, você perde a qualidade essencial que caracteriza o que é ser humano. A gente, quando diz ser humano, estamos a dizer a capacidade daquilo que te identifica dentro da categoria dos humanos. É por isso que é ser humano. Vem do ser. Ok? Muito bem. Então, caros amigos, assim foram nossos pontos prévios de hoje e que voltamos a repisar. Voltamos a repisar a necessidade de você, em Nhambane, Gaza, Sofala, sobretudo as zonas costeiras, para, neste momento, tomar todas as precauções para estar em lugar seguro, para estar num refúgio, para estar no local em que pode realmente considerar-se livre de toda a destruição do ciclone, tá bom? E todos, Partido Ana Mola e o povo moçambicano, estarem em alerta máximo para poder ajudar, para poder auxiliar, tá bom? Então, caros amigos, temos também agora uma outra rubrica, que é a nossa rubrica das denúncias. Passa já aí a nossa vinheta. Não abrir e fechar de olhos, nós estamos de volta. Até já. A desertificação já começou. A corrupção Na exploração da matéria secreta. Estamos a devastar o país, desertificado. Ok, então nós agora estamos com a nossa rubrica de VM7 Denúncias. Bom, nós temos um canal de denúncias, que é, não sei se a produção pode passar, temos um canal de denúncias que você pode mandar o seu e-mail. E aí está, denunciaspovomos@gmail.com, e que também tem um número de WhatsApp, que é o 85 56 00 007. E você pode enviar as suas denúncias para este e-mail, pode enviar as suas denúncias para este WhatsApp. Nós vamos ler as denúncias, temos uma equipe que vai ligar para si, vai pedir esclarecimentos, vai pedir provas, e depois do assunto estar devidamente esclarecido, nós vamos passar aqui neste canal, no VM7 Live. E a primeira denúncia que nós temos para esta semana, gravíssima, tem a ver com este movimento que o Partido Frelimo está a fazer. É lógico que é em reação à Ana Mola. Já se disse que graças à Ana Mola, o ano 2023, 2024, 2025, vamos acrescentar também 2026, estes anos estão a ser movidos e determinados politicamente, socialmente, até se calhar culturalmente. Por que não? Estão a ser determinados pelo projeto Ana Mola. E até o partido que tem cerca de 60 anos de existência, 6 décadas, também agora está a andar a reboque das iniciativas do Partido Ana Mola. O Partido Ana Mola foi o primeiro partido na história política deste país
a criar um cartão de membro eletrônico. E sabemos que isso foi uma inovação única, nunca foi visto. O Partido Frelimo agora também está a seguir as nossas pegadas. Só que não está a fazer bem a cópia. Porque nós fizemos isso de acordo com a boa e exclusiva vontade das pessoas que se querem inscrever. Os potenciais membros da Namola o fazem voluntariamente. O que está a acontecer com esse partido? Parece que está com receio deste recenseamento não conseguir encontrar absolutamente ninguém. E vejam só, temos aí a primeira denúncia, Escola Secundária Joaquim Chissano, Escola Secundária Joaquim Chissano, temos aí, olha para isto, esta denúncia que me chegou, eu acho que muita gente viu isto. Portanto, num documento público, num documento, digamos assim, de âmbito escolar, pedagógico, tem ali uma linha para OJM. Ser membro da OJM deixa de ser membro da OJM. Bom, quando Moçambique ficou independente, tá bem, este é o meu cartão. Este sim é o meu cartão, vejam só. Tem o tamanho de um cartão de crédito. Já agora, você que está aí em casa, agora tá bem. Onde é que se vê bem o cartão? Esta câmera? Ok. Este aqui é o cartão, veja só, a belezura que é o cartão da Namola. Veja só, aqui atrás. E é um cartão seguro porque você tem aqui um código, o QR Code. É o único. Os dados, portanto, se você fizer a leitura deste QR Code, tem os dados específicos deste membro e de mais ninguém. Ninguém pode falsificar o cartão do Partido da Namola. Ninguém. Podem tentar fazer cópias, mas é muito fácil saber se é uma cópia ou não. Tem sinais únicos, tem elementos de segurança únicos. E veja só, tem um tamanho de um cartão de débito ou de um cartão de crédito. E veja como ele é resistente. Eu não consigo partir isto com as mãos. Ele é tão resistente, tão flexível, tão bonito. Um cartão espetacular. Então, é por causa disto que o Partido Frelimo também, mais uma vez, como está especializado agora no copy-paste, então quer imitar o Partido Anamon. Está a fazer um recenseamento. Mas como sabe que o seu recenseamento já está condenado ao fracasso, porque o partido perdeu toda a credibilidade pública, agora estão a forçar, estão a partidarizar as instituições públicas para obrigar as pessoas a serem membros do partido. Aí está. Membro da OJM, numa ficha de uma escola. Que até veja lá, dados específicos do aluno na escola. Estão a colocar lá, nessa ficha, algo inconstitucional, estão a colocar lá algo ilegal, estão a colocar algo criminoso. E eu aconselho que esta escola retire esta ficha da escola. E nós temos que denunciar isto, pais, denunciar isto. E os nossos filhos não devem preencher esta ficha com esta. Esta ficha deve ser alterada. Isto é criminoso. Isto é criminoso. E são elementos típicos de uma organização criminosa que usa o seu poder sobre o Estado para partidarizar instituições que deviam ser apartidárias, instituições que deviam ser impessoais, instituições que deviam ser totalmente isentas. E aqui está um cenário claro da partidarização do Estado. Mas também não é só. Distrito de Mecuburi, veja só. Distrito de Mecuburi, o que está a acontecer. Tá? Mas antes de Mecuburi, nós temos mais uma, só para reforçar, tínhamos uma denúncia também de um jovem que enviou em relação às instituições públicas no geral. Nas instituições, mas não precisa, já entendi. Nas instituições públicas, hoje, sobretudo nas escolas, o Partido Frelimo está a convidar funcionários públicos, médicos, professores, profissionais de saúde e outros para reuniões e que depois são obrigados a preencher uma ficha.
Agora recebi também outra denúncia no Instituto de Ciências de Saúde. São obrigados os estudantes a preencher ficha do Partido Frelimo exatamente sobre a ameaça de que não vão ter um bom aproveitamento escolar. Veja só o que estamos a fazer. Quer dizer, agora já não interessa se o estudante tem mérito ou não. Já não interessa se o estudante estuda e deixa de estudar. A questão que se coloca agora, o único passaporte para ele ter o diploma é que tem que preencher essa ficha, tem que ser membro desse partido. Isto é uma vergonha. Isto simplesmente é vergonhoso. Isto é vergonhoso. E temos um vídeo aí, não é? Temos um vídeo que mostra também Mecubur, distrito de Mecubur. Hoje, dia 12, foi flagrado um secretário do bairro em Mecubur a fazer recolha de cartões de eleitor, alegando que é para o processo do recenseamento do seu partido. Ilegal! É a mesma coisa que fizeram durante as eleições de 2024. A recolha ilegal, criminosa de cartões de eleitor. Mas é lógico que nem deu em nada, porque mesmo recolhendo os cartões, ganhamos esmagadoramente. Tiveram que usar o fuzil, tiveram que usar o cano de uma arma para se colocarem lá no poder. Mas ganhamos de forma convincente. Então, isto é uma vergonha. Uma vergonha. E, para mim, se me permitem, vou partilhar só algumas coisas. Agora estamos a falar um pouco de educação. Estamos a falar da escola secundária Joaquim Chissano. Para mim, bom, vou colocar o meu cartão aqui no bolso. Um cartão bonito, um cartão maravilhoso, jamais visto nesse país. Bom, eu estou preocupado com o que está-se a fazer com a educação nesse país. Não só por causa daquela ficha do OJM que eles mandaram ali, mas porque a educação agora ela está profundamente doente. A educação foi assolada com um cancro. A educação agora está num estado crônico. A doença é crônica que está na educação. E não está-se a investir nesta educação. Não está-se a pensar exatamente na educação como deve ser. Está-se a querer partidarizar a educação. Está-se a querer usar a educação para fins profundamente partidários e não está-se a pensar no futuro de um país. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, a primeira greve que este país teve dos professores foi em 1990. E como é que ela foi? Como é que o governo reagiu a esta greve? Como é que o governo interagiu com os professores que estavam revoltosos, que estavam a protestar? Foi usar, na altura, era a FIR. Isso foi em 1990. Usou-se a FIR, ainda o presidente era Joaquim Chissano. Usou-se a FIR para lidar com protestos, com reivindicações legítimas dos professores. Já nessa altura, o nosso sistema de educação estava um caos. E os professores tinham o seu caderno reivindicativo. Foram recebidos com gás lacrimogéneo, uma violência extrema sobre eles, em 1990. A segunda que nós tivemos foi muito recente, no dia 3 de janeiro de 2023. Também foram reprimidos os professores. Penso que esta organização, que é a NAPRO, é que estava a liderar essa manifestação, esses protestos, já uma vez que a ONP, a Organização Nacional dos Professores, praticamente já não tem membros, né? Eu acho que está mais ou menos uma espécie de uma ruína, não é? A ONP, não sei se ainda existe, eu nunca mais vi nenhuma reunião, nada relativamente à ONP. No dia 11 de novembro de 2024, estes professores também procuraram fazer uma marcha que saía do Jardim dos Professores, né? Que é emblemático, né? Perto da Escola Secundária Josina Machel, e queriam fazer uma marcha até o Ministério da Educação. Foram reprimidos, foram detidos, alguns dos professores, foram à esquadra, foram molestados, foram torturados. Então, é assim como este governo lida com professores, com aqueles que estão a formar gerações, aqueles que estão a formar qualificações para gerir o próprio Estado. Aqueles que estão a formar engenheiros, médicos, estão a formar os políticos da manhã, os dirigentes da manhã. São sempre tratados assim. E outro grande problema é que a educação é uma das áreas fulcrais para qualquer sociedade. Ainda me lembro da
da lendária chanceler alemã Angela Merkel, quando ela dizia que ela ia pagar melhor aos professores do que qualquer outro funcionário público, porque é o professor que foi a origem da própria existência dela como uma cidadã alemã. Alguns devem não ter acompanhado isto, uma entrevista fantástica da Angela Merkel, que ela dizia que quem deve ser melhor pago no funcionalismo público é o professor. Porque ela própria só ganhou noção da sua cidadania com base nos professores. E os professores, na Alemanha, é uma das profissões mais nobres, mais bem pagas. É por isso que a Alemanha é a maior economia da União Europeia. Não é por acaso. Porque é a prioridade número 1 na Alemanha. Educação. Educação. Os países que realmente querem prosperar, os países que realmente querem atingir níveis econômicos, sociais, culturais elevadíssimos, devem apostar forte na educação. Moçambique. Este mesmo governo, no seu programa de desenvolvimento, ou programa quinquenal, definiu 12 prioridades para Moçambique. Veja só, das 12 prioridades definidas por este governo, a educação está em 7º lugar. Para nós vermos onde é que estamos a ir. A qualquerização, a banalização da educação. Está em 7º lugar. O orçamento que é alocado à educação é uma vergonha. É uma vergonha o orçamento para a educação. Nós, neste momento, Moçambique tem necessidades de 24 mil professores. Mas o governo diz que só tem capacidade de fazer 2 mil contratações. Então, nós temos um déficit em Moçambique de 22 mil professores. Déficit de 22 mil professores. É por isso que temos a taxa de professores na região austral da África e também a África, a mais baixa, o rácio aluno-professor em Moçambique é um dos piores da África do mundo. Mas isto tudo por quê? Tudo isto por uma razão simples, é que sempre se entendeu a educação no espectro da política. Pegamos pessoas políticas, partidárias, comissários políticos, vamos pôr na educação. E é por isso que quando aparecem alguns técnicos na educação que querem fazer uma gestão séria da educação, são arrancados. Como vocês sabem, houve realmente um ministro que queria fazer um trabalho sério na educação e foi arrancado. Tal e qual também, quando apareceu na autoridade tributária, um presidente que queria fazer um trabalho sério a favor do país, foi chamado de capim alto e foi arrancado. Ainda nessa altura, o presidente Filipe Jacinto Nunes fazia ameaças públicas. Dizia que o senhor quer ser capim alto. Todo capim alto, nós vamos arrancar o capim. E arrancar o homem. Para quê? Para instalar a Babilônia. Para instalar o quê? A desordem. O estado de anomia. Isto é, um estado sem ordem, sem regras. Que se instalou agora na autoridade tributária. Que se instalou agora nas alfândegas. Que se instalou agora, digamos, na capacidade do Estado a arrecadar receitas, gerir as receitas para fazer investimento público. Então, se instalou agora a anarquia e o gangsterismo dentro daquilo. Por quê? Porque os poucos que trabalham e os poucos que querem fazer alguma coisa séria são arrancados. É por isso mesmo o escândalo que nós tivemos das fraudes na educação, que foi muito falado, das reprovações da 9ª classe, que se imputou a culpa aos professores, o que acontece? Os poucos professores que denunciaram a fraude na educação foram transferidos. Quem quiser vai agora procurar saber na educação, depois destes escândalos das reprovações e das fraudes, vai perceber quem realmente foi transferido. São os professores que se rebelaram contra as fraudes, que se rebelaram contra as metas. A história das metas. Professores ditarem respostas aos alunos. Há professores que se rebelaram contra isto. Esses professores todos foram transferidos. Porque quer-se no Sistema Nacional de Educação a Babilônia, a desordem. Quer-se que se crie um Estado
digamos, totalmente desorganizado, mas de forma organizada e, digamos assim, pré-estabelecida, planificada. Uma desorganização planificada. É isto que nós temos. Não é por acaso, por causa de termos políticos na educação, há pouco tempo vieram com a medida de que queriam abolir o curso noturno e converter, digamos, este curso noturno para um ensino à distância. Bom, os especialistas se manifestaram. Nós não tínhamos infraestruturas para isso, o país não estava preparado para isso, o país não estava com capacidade técnica e tecnológica para ser feito. Então recuaram. Veja só, estamos a brigar com a educação. Recuou-se. Recuou-se. Agora introduziu-se outra medida. 3 turnos. Vamos falar do ensino básico. Epá, você que está aí sentado nesse sofá, que agora está a começar a sonecar, por favor, você deve acordar porque quero falar de assuntos sérios neste momento. Está bem? Então, no ensino básico, agora temos 3 turnos. 3 turnos. E o que trouxeram os 3 turnos? Agora, o aluno, neste momento, a exposição ou a permanência do estudante na escola, agora são 3h30. Reduziu. Primeiro erro. Porque todos os protocolos internacionais, o tempo médio de permanência do aluno na escola tem que ser de 5 a 6 horas por dia. Hoje o aluno está a ficar 3 horas com essa história dos 3 turnos. E nem temos infraestruturas para esses 3 turnos. Hoje o aluno vai perder 70 minutos. 70. Porque o aluno antes tinha 270 minutos por dia na escola. Hoje vai passar a ter 200 minutos por dia na escola. Significa que o aluno perde 70 minutos por dia, que deviam ser úteis para a sua educação, para a sua formação. Ao longo do mês, o aluno perde 1.400 minutos. Estamos a levar tempo que devíamos investir para formar o engenheiro da manhã, para formar o advogado da manhã, para formar o médico da manhã. Estamos a deitar no lixo o tempo útil. O tempo é um investimento fundamental, clavicular. E estamos a deitar fora. Já tínhamos uma taxa de permanência baixa. Com estes 3 turnos, veio agora agravar ainda mais a nossa mediocridade. Porque temos políticos a ocupar posições de técnicos, políticos a ocupar posições de ministros. O Ministério do Interior tem que ser um técnico, uma pessoa abalizada, que trabalhou na educação. Mas não é só que trabalhou, é uma pessoa que investiga, pesquisadora, que trabalha, investiga, conhece a área. Não levar secretários políticos e colocar no Ministério da Educação. Não levar sapateiros e colocar no Ministério da Educação. Não levar os especialistas em escova-sapatismo e colocar no Ministério da Educação. É o que está a acontecer agora. As disciplinas profissionalizantes, agropecuária, TICs, que é Tecnologias de Comunicação e Informação, e até Educação Física. Antes tinha 2 tempos. Tinham 2 tempos para agropecuária, TICs e Educação Física. Hoje, com estes 3 turnos, reduziu para um único tempo. Hoje, a carga horária mínima para essas 3 disciplinas que eu falei tinha que ser 28 tempos. Para o professor lecionar 28 tempos, ele tem que ter 28 turmas. As turmas hoje, que é média de 180 alunos por turma, significa que esse professor tem que lecionar para 5.040 alunos. Qual é a educação que vamos alcançar? Aonde é que estamos aí? Mas, por favor, vocês aí do Ministério da Educação, governo de Moçambique, sabemos que chegaram de forma ilegítima, mas, por favor, não escangalhem a educação. Isto chama-se qualquerizar a educação. Chama-se banalização da nossa educação. A isto chama-se sucatização da educação em Moçambique. Sucatização vem de tornar sucata. Estamos a sucatizar a educação em Moçambique. É um processo, a habilidade de sucatização do aprendizado. É o que nós estamos a fazer. Existem 2 organizações que eu li os relatórios todos sobre isto.
Uma é uma organização africana que chama SACMEC, que estuda a qualidade de ensino. Os dados são assustadores. São assustadores sobre Moçambique. Na educação em Moçambique, nós temos professores da 4ª classe que só 1% dos professores conhecem 80% do currículo da 4ª classe. Temos professores que não conhecem o programa que ensinam. Temos professores da 4ª classe que não sabem fazer operações de subtração de 2 dígitos. Está escrito no relatório da SACMEP. Se quiserem, podemos fazer um outro programa só para falar sobre a qualidade de ensino. Gravíssima a situação do Moçambique. Gravíssima. Isto não lembra o diabo, isto não lembra o inferno. É como se este governo tivesse vindo à força e, ao mesmo tempo, ter aberto as portas do inferno para o país cair lá. Estamos a lançar para o abismo. E depois, ainda mais grave, o problema agora não é só não pagar os professores. Eu sei, continuam as dívidas. Eu já falei aqui sobre as dívidas que continuam os professores, horas extras, que ainda não foram pagas. E outros. Quer dizer, os problemas dos professores são crônicos. Não vou estar aqui a listar todo o caderno reivindicativo dos professores. Mas o mais grave para mim, são os descontos que ainda são feitos a esses professores. Agora, os professores são descontados 1,5% do seu salário, alegando que é para assistência médica e medicamentosa. E os professores têm lá o cartão de assistência médica, que é o mesmo cartão que lhe dá acesso ao subsídio de funeral. Este desconto mensal é de 200... Presta atenção, você que está... Estou a ver que há um telespectador, há um internauta que está sentado no seu sofá e está quase a perder. Não, você sente-se bem, olhe para mim, para aquilo que eu vou dizer, que você vai ficar escandalizado. O professor é descontado. Estou a falar do professor do nível 4. N4. N4 o que é? É 10+1. Este professor do nível 4 é descontado todos os meses 225 meticais para assistência médica e medicamentosa. Significa que se nós pegarmos 225 meticais, multiplicarmos pelos 175 mil professores, que são os que existem em Moçambique, o Estado, do desconto que faz aos professores, o Estado fica com 45 milhões de meticais por mês, que retira do professor que já está empobrecido, que já está miserável. Se nós multiplicarmos isto por ano, o Estado fica com 535 milhões de meticais dos descontos que retira do próprio professor. Mas o que é que acontece quando o professor tem necessidades, de fato, de acionar o subsídio de funeral em caso de morte? São 10.000 meticais subsídio de funeral. Alguns, depois de juntar a certidão de óbito, juntar a caderneta de assistência médica medicamentosa e outros documentos, levam 1 ano, 2 anos, só para receber o subsídio de funeral, 10.000 meticais. Mas o Estado tem 535 milhões de meticais que desconta o professor com esta finalidade. 535 milhões de meticais era o suficiente para se construir 3 hospitais regionais, hospitais universitários, e dar assistência a estes professores gratuitamente. Era possível. Estes números nunca foram discutidos. Estou a trazer aqui para saber que dinheiro existe. Dinheiro ainda por cima roubado, tirado do bolso do próprio professor miserável. E muita gente só está preocupada com a questão ligada aos subsídios, às horas extras. Mas tem dinheiro que o próprio Estado tira do bolso do professor. E para o agravante, desde 2022, promoções, progressões de carreira, estagnado. Quer dizer, a TSU que inventaram veio para estagnar o setor da educação. Não há progressões, não há promoções, não há nada. Se há promoções, é tudo político partidário. Portanto, a politização da nossa política, a partidarização da nossa educação, a ferlinização da nossa educação. Bom, já agora também temos outra denúncia. Já que terminamos a parte da educação, que fiz alguns comentários, temos também outra denúncia. Temos uma denúncia. Recebi um e-mail de um jovem
a falar de uma greve silenciosa que está acontecendo no setor da educação, da saúde. Agora estamos a falar da saúde. Outro setor que está totalmente escangalhado. Setor da saúde. Está aqui. Ocultaram o nome do jovem, né? Não é para depois ele ser perseguido. Ocultem o nome do jovem. Bom, em linhas gerais está a dizer o que é este jovem? Está a dizer que no hospital rural, como é que chama esse hospital rural? Rio das Pedras. Massinga. O jovem estava a pedir socorro, mandou um e-mail para mim. Mandou um e-mail para mim a dizer que estava a pedir socorro. Tinha a noiva, a sua esposa doente, grávida, e que não foi atendida no hospital público. E dizia que este é um assunto recorrente que está a acontecer no setor da saúde. A sairmos da educação. Setor da saúde está totalmente escangalhado. Está aqui o jovem a falar de uma situação da aflição. Da aflição. Mandou um e-mail para nós. Portanto, você também manda os seus e-mails para o nosso e-mail de denúncias. Estava numa situação de aflição. Está aqui. Greve silenciosa. Falta de investimento na hora de educação. Mas mostre-me também outra situação caricata. Manhissa. Esta é a direção de saúde, né? Distrital da Manhissa. Vejam o que está acontecendo na educação. A direção distrital de saúde da Manhissa faz uma carta para a CTA para pedir o quê? Não está a pedir bolsas para a formação dos seus técnicos. Está a pedir... Quer dizer, isto é um pedido humilhante. Como se diz aqui no Sul. Já te engana. Quer dizer, vergonhoso. É da vergonha. Há uma instituição do Estado. Olha, quando a gente fala do Estado, falamos de função pública. Estamos a falar de uma área de prestígio. De alguém que representa os mais nobres interesses de um governo. Que representa, digamos assim, aquele que é o facilitador entre quem governa e quem é governado. Uma missão nobre. Prestação de serviço público. É uma missão nobre. Servir a outrem é algo nobre. Estes da missão nobre fazem uma carta para a CTA. Não para pedir bolsas. Não para pedir investimentos em equipamento de diagnóstico. Não. Vejam só o que está a pedir. Estão a pedir material de limpeza. Mas entende-se isto. Direção distrital pedir material de limpeza. Ainda escreveram o quê? Sabão o quê? Em pó. Mas, sinceramente, se eu não mostrasse esta carta e um estrangeiro estar aqui a ver esta minha live, ia dizer que não, o Venâncio está aqui a fazer politiquice, está a inventar. Está a fazer propaganda. Porque não pode caber na cabeça de um ser humano que tenha dois dedinhos de cérebro, com uma direção distrital, faça uma carta para a maior organização dos empresários de Moçambique, não para pedir máquinas de diagnóstico, para pedir bolsas para pessoas técnicas, está a pedir sabão em pó. Já te engana. É incrível, é triste. Não é? Sabão em pó. Meu Deus. Aonde é que nós chegamos? Mostra-me outra notícia sobre o mesmo hospital. Quer dizer, o bloco operatório está estagnado, está inoperacional. Passa uma notícia, penso que foi um jornal que falou um bocadinho. O bloco operatório não pode funcionar. O hospital está parado, porque nem sequer tem material de limpeza. Quer dizer, nós não estamos a falar de material cirúrgico. Nós não estamos a falar de equipamentos de diagnóstico. Nós não estamos a falar de medicamentos. Nós não estamos a falar de formação dos médicos e dos técnicos de saúde. Estamos a dizer que o hospital está a pedir sabão em pó. What a shame. Shame on you, you government of Mozambique. The country is sick and the government are on holidays. Como dizia o general Macacho, Afonso Macacho Marceta de Acaba. O país está doente, o governo está de férias. É a única coisa que
posso dizer. Mas, bom, já agora, vamos falar um bocadinho da saúde. Deixa-me partilhar, tenha paciência. Estou a ver uma mensagem dizer que a live está longa. Mas está longa, estamos a alimentar-te com informação importante. Porque algumas coisas você não tinha conhecimento. O que está a acontecer com o setor da saúde? Vamos lá agora falar, para dar-vos algumas informações. O que está a acontecer com o setor da saúde? Caros amigos, o que está a acontecer com o setor da saúde é o escangalhamento do aparelho. O escangalhamento do aparelho do Estado. Porque os que estão a tomar conta do governo hoje realmente não são um aparelho de governação. São uma quinquilharia de governação. Estão a tomar conta do Estado hoje. É a quinquilharia governativa. O setor da saúde, meus irmãos, todos os anos repara para o Orçamento Geral do Estado, incluindo este último, 2026. O orçamento para a saúde está sendo reduzido. Uma área fundamental da sociedade. Uma sociedade sem saúde. Uma pessoa sem saúde. Está tudo escangalhado. Uma área fundamental da sociedade. O orçamento da saúde todos os anos a ser reduzido. Exemplo. Em 2024 para 2025. Vamos ver o que aconteceu. Filipe Jacinto Nunes, claro, era o mestre dos memes, mas vamos ver, no mínimo, conseguiu alocar em 2024 50 mil milhões de meticais para a saúde. Claro que é baixo, que são mais ou menos 4% do PIB, mas alocou cerca de 50,6 mil milhões de meticais para a área da saúde. O governo que ressurge no meio do gás lacrimogéneo, em 2025, aprova um orçamento que para a saúde tem 49 mil milhões de meticais. Significa uma redução de 16% do orçamento para a saúde. Então, de 2024 para 2026, o orçamento para a saúde reduziu 16%. Já era um escândalo, já era uma Babilônia, já era, digamos assim, o fim do mundo. Mas mesmo assim, ainda tiveram coragem de reduzir o orçamento para a saúde em 16%. Quando nós sabemos que a declaração da Abuja, onde se definiu onde é que nós devemos alcançar em termos de alocação do orçamento para a saúde, estava definido para 15%. É o compromisso que Moçambique assinou, rubricou, comprometeu-se a ter 15% do orçamento do Estado para a saúde. Mas este orçamento está a menos de 3% do PIB. Mais grave, este ano, 2026, quer dizer, já reduziram para 2025 16%. Para 2026, em 2025, eram 49 mil milhões de meticais. 2026, baixa ainda mais para 47 mil milhões de meticais. Quer dizer, estão a demonstrar que não tem absolutamente nada a ver. Estão a diminuir, a verem que os hospitais estão escangalhados. Hoje, os hospitais estão a funcionar com menos de 30% do orçamento para as suas necessidades reais. Significa 70% das necessidades que os hospitais têm estão a receber o quê? Zero meticais. Zero meticais. Ainda estou a mostrar uma imagem interessante. Zero meticais. Só 30% é que chega aos hospitais das necessidades que os hospitais têm. 70%, zero. E desses 30%, ainda há roubo. Quer dizer, é já baixo o orçamento, 30% do valor das necessidades. Imagina, assim mesmo, ainda há roubo. Os processos de procurement não transparentes, envolvendo até graúdos, incluindo o atual ministro. Este ministro de agora é outro, que também gamou. Quer dizer, o orçamento já é pequeno, 30%. O ministro ainda gama dos 30%.
Está agora um processo a correr na Procuradoria, no Gabinete Central de Combate à Corrupção, que o atual Ministro da Saúde ganhou 2 milhões de dólares. Deste pouco que existia. Então, caros amigos, onde é que estamos a ir? Digam, governo da Frelimo, escrevam para o e-mail, digam onde é que estamos a levar para onde? Querem ficar com o poder, arrancar o poder à força, para exatamente fazer o quê? Levar o povo ao abismo. Querem assassinar esse povo, querem fazer o genocídio do povo moçambicano. É esse o objetivo. Hoje em dia, os nossos hospitais, em vez de salvar vidas e curar, hoje os hospitais se tornaram um centro de infecções. Quer dizer, onde você devia ir lá para desinfetar, hoje o hospital é um centro de infecções. É uma espécie de anticâmara para o cemitério. É por isso mesmo, na altura da Covid, e eu falei isto em pleno parlamento, ao antigo ministro Armindo Tiago, eu disse a ele, um dos sinais de que vocês próprios não investem na saúde foi exatamente o doutor Muluvo, que era assessor particular do ministro da Saúde. Morreu exatamente porque não haviam equipamentos de proteção para os médicos. Eu disse isso aí no parlamento. O sinal de que vocês não estão a fazer absolutamente nada é que o teu assessor particular morreu. Porque não havia equipamentos, não havia luvas, não havia equipamentos de proteção. Os médicos estavam a trabalhar em situação de altíssimo perigo de contágio. Perdemos muitos médicos em Moçambique durante a altura da Covid, porque nem sequer conseguiram proteger os próprios médicos. Não aloca orçamento para a saúde. Estão a destruir o hospital, estão a destruir os médicos, estão a desmotivar os médicos. Se vocês quiserem, parece caricato. Parece caricato. Mas material médico cirúrgico, eu nunca ouvi, mesmo no tempo do Partido Único, quando Moçambique estava sendo espartilhado pelo apartheid, quando nós estávamos a passar situações gravíssimas de bloqueio econômico, nunca passamos aquilo que estamos a passar hoje. Chegaram ao ponto de não termos material cirúrgico. Hoje, o hospital não tem seringa. Presta atenção ao que estou a dizer. Você está em casa. Escuta bem. Abre bem os teus olhos. Arregala bem os teus olhos. Olha para mim perfeitamente. E deixa os teus ouvidos para ouvirem como deve ser. Palavra por palavra. O hospital hoje não tem seringa. Seringa! O doente vai ao hospital para ser administrado. Tem que trazer a sua própria seringa. Hoje, chegamos a este nível vergonhoso. Hoje o hospital não tem luvas. Ouvi uma senhora que contou-me, até vou dizer onde é que é, Centro de Saúde 1º de Maio. Recebi um e-mail de uma senhora que tinha problemas ginecológicos. Pegaram nas luvas para fazer a observação do problema que ela tinha. A mesma luva a usar para outra senhora. O hospital hoje não tem luvas. O hospital não tem catéteres. Catéter. Não tem um hospital hoje. Se a criança vai com 6 meses de idade, apanha no rabinho diretamente a seringa ali. Tchá! Não há catéter. Não temos fios de sutura. O hospital não tem. Roupa cirúrgica. Não há. Sondas não existem. Argalhas não existem. Chegamos ao ponto de não ter algodão. Como é que dizem chamar? Etonde. Algodão. Não há algodão. Você hoje tem que ir ao hospital, o doente, tem que carregar a sua própria seringa. Tem que levar luvas para dar ao médico. Tem que levar o seu catéter. Tem que levar fios de sutura. Tem que levar o seu próprio algodão. Tem que levar a roupa cirúrgica para vestir o médico. E tem que levar a sua própria algalha. E como se não bastasse, se conseguir trazer da África do Sul, também leva gesso para o próprio hospital. Não tem gesso. Usa o quê? Papelão. Esta qualidade de saúde. Quer dizer, vocês ganharam. Quer dizer, vocês forçam o povo
assassinaram pessoas, destruíram, prenderam, andaram a raptar gente, puseram em valas comuns para fazer esta vergonha. Medicamentos. Não, espera. É preciso ouvir, porque alguns, quando a gente diz que o hospital não está em condições, não conhecem os detalhes. Hoje, o hospital não tem antibióticos. O hospital não tem analgésicos. Hoje, não tem. Não tem anestésicos. Hã? Para fazer o quê? Cirurgia para não ter dor. Hoje, vai ao hospital. Sangue frio. Não há anestesia. Não. Se é para abrir a barriga, hoje é para abrir, você a sentir dor e a perceber. Não tem anestésicos. Não há analgésicos. Não há antibióticos. Soro. Nem pensar. Chegamos ao ponto hoje de no hospital não ter impressos clínicos. Hoje o hospital não tem os chamados diários, não tem boletins, não tem guia de transferência. Hoje, para você ser transferido, o médico pede para você arrancar do caderno do seu filho para ele escrever e dar-te como guia de transferência. Blocos para receita não existe. Só falta um dia o médico passar a receita na sua camisa. Porque não tem bloco para receita. Pegar, olha, dê-me a sua camisa, passar a receita e você apresentar a camisa com a receita do médico na farmácia. Mas que vergonha! Que vergonha! O que vocês estão a fazer com este país? Destruir isto. Meios de diagnóstico. Hoje. Você não faz no Hospital Central um homograma. Ainda me lembro o ministro da Saúde a querer exibir que ele é ministro, mas que ele ainda faz cirurgias. Quis ir fazer uma cirurgia, penso que foi na Beira. Chegou lá. Não tinha meio de diagnóstico. Quer fazer show-off. Mas como fazer diagnóstico? Mandou o doente ir fazer o diagnóstico numa empresa privada, para depois voltar ao hospital público para o ministro lhe fazer a cirurgia. Ou como vocês costumam dizer em casa, a operação. Estão a ver a vergonha que o próprio ministro que depois gamou 2 milhões de dólares. Não temos meio de diagnóstico. Não há hemograma. Não temos. Função renal, nada. Hepática, nada. Avaria constante. Aparelhos de TAC. Era preciso chamar o Tiago, doutor Tiago, que foi ao Parlamento, foi lá dizer que todas as províncias teriam capacidade de ressonância magnética. Onde é que está? Radioterapia. Não existe. Por outras palavras, raio-x. Ouvi dizer que para fazer a leitura, quando de vez em quando a máquina do raio-x funciona, os médicos têm que usar o celular. Porque já não conseguem imprimir. Não tem como imprimir. Então, tem que mostrar o doente com o seu celular. Mas vocês estão a ver isso? Vocês estamos a brincar aqui. Já o hospital virou TikTok. Celular é para mostrar, olha, doente, a tua situação é esta. Veja lá este osso aqui. Está a mostrar o celular. O doente está a ver o quê? TikTok. Está a entrar do médico. Quer dizer, isso aqui é a sucatização da função pública. Não existe oxigênio. Unidades sanitárias não tem oxigênio. Se te faltar oxigênio, bye bye, papá. Já foi. Tchau, tchau. Acabou. Não há camas articuladas. Camas articuladas quais são? Aquelas que você pode fechar e abrir. Porque há determinados doentes que precisam de uma cama articulada. Acabou, papá. Chega lá, a cama é aquela direita. Escolhe. E como se não bastasse, depois de todo este escangalhamento que estão a fazer do próprio setor da saúde, ainda vieram com uma nova medida hoje. Reforma obrigatória no setor da saúde. Se com 60 anos vai para casa. Quer dizer, temos a perder especialistas, estamos a perder docentes, médicos especializados, estão a ir com o seu conhecimento para casa. Quer dizer, o vosso objetivo parece que é mesmo destruir a sociedade. Acho que vocês devem ser masoquistas ou sadomasoquistas. Parece que o objetivo é mesmo matar, assassinar, o genocídio do povo moçambicano.
Deve ser por isso que são amigos do Ruanda. Mas ainda temos outros dados. Não, é que hoje eu quero partilhar dados consigo. Porque alguns, quando a gente não fala, ou a gente diz que o sistema de saúde está mal, não entendem. Começo já a transpirar. Parece o momento que estive naquela televisão de um esquizofrênico. Mas bom, para além disso, meus irmãos, temos agora a perder. Não, essa coisa da reforma obrigatória de médicos. Estamos a perder muitos médicos especialistas. Há muitos hoje, muitas áreas já não têm médico especialista. Cirurgia, ginecologia, obstetrícia, medicina interna, pediatria. E depois disso, de escangalhar o aparelho do Estado, o Sistema Nacional de Educação, estão a trazer os vossos institutos de saúde. Estão a trazer as vossas universidades de qualidade duvidosa. Como essa universidade do homem do primeiro tiro, que depois descobriu-se que, afinal de contas, nem disparou nenhum tiro. Essa universidade de Alberto Chipandi, que, afinal de contas, a ordem... Atenção, não são palavras minhas. É a ordem dos médicos que diz que é suspender graduações ali, porque ali não estão a formar médicos. Estão a formar, se calhar, curandeiros com bata de médico. Mas aquilo não é medicina, então tiveram que mandar fechar. Hoje em dia, dentro da área da saúde, tal e qual como está a acontecer também na área da educação, nomeações para cargos de chefia, os critérios são partidários, não tem outra coisa. Desmotivação total e completa dos médicos. Vem há anos, há mais de 13 anos, que apresentaram o seu primeiro caderno reivindicativo. Com cerca de, penso eu, se não estou enganado, eram 10 ou 12 pontos. Só um ou dois que foram satisfeitos até hoje. Escangalhar por completo a motivação dos médicos. É isto que estamos a fazer. Caros amigos, agora vamos para uma nossa exortação final. Podemos passar um pouco a nossa vinheta do VM7 Media, porque parece que vocês não prepararam a vinheta da exortação final. Passa aí a vinheta do VM7 Media, já voltamos agora para a nossa exortação final para fecharmos a nossa live. Não abrir e fechar de olhos, nós já voltamos, está bem? Até já. Bebe uma aguinha e já vemos, estamos de volta. Muito bem, caros amigos moçambicanos e moçambicanas, estamos de volta para o programa VM7 Live, que está sendo transmitido em direto para a conta do Facebook, ou melhor, para a página do Facebook, para YouTube e para Instagram. Portanto, se você está ligado agora, neste momento, a este canal, tem que depois recomendar esse link para outras pessoas, porque o nosso compromisso aqui é de partilhar para 30 pessoas. E o compromisso que assumimos aqui é de, até final de fevereiro, nós alcançarmos na nossa página no Facebook 2 milhões de seguidores. Mas isso depende de você. Se não alcançarmos, a culpa não será minha, será tua. Você que é seguidor e você que tem assistido, tem acompanhado as lives aqui. Muito bem. Caros amigos, nós agora vamos fazer a nossa exortação final. E a minha exortação final hoje, primeiro repiso a necessidade, todos os cuidados, zonas costeiras de Inhambane, de Sofala, de Gaza, em relação ao ciclone Gazani.
não é? Acho que é isso, Gezane, outros dizem Gezane. Mas a verdade é que é preciso todos os cuidados. E também aos membros do Partido da Namola, e a sociedade no geral, o povo moçambicano, fazermos tudo, estarmos em alerta para podermos prestar assistência aos nossos irmãos, porque ficou provado que nós não temos governo, nós temos um desgoverno. Nós não temos a responsabilidade governativa, nós temos uma sucatização do país a todos os dias que vai crescendo. Então, se você, como moçambicano, não fizer nada, este país está totalmente perdido. Por isso que dissemos que é chegada a hora do povo ajudar o povo, porque o governo só pensa no bolso. Mas agora, nós queríamos aqui também exortar para uma questão. Estão a decorrer agora, está a decorrer neste momento Deixa-me olhar para esta câmera. Está a decorrer neste momento a recolha das assinaturas em todo o país. Esta aí é uma imagem de membros da Namola, penso que é em Nhambane, que fizeram a recolha. Cada uma dessas fichas foi preparada para ter 10 subscritores. Portanto, são 10 pessoas que assinam e dão as cópias dos BIs autenticados. Mas para quê? Qual é que essa recolha de assinaturas está a decorrer no país inteiro? Essa recolha de assinaturas tem a ver com um decreto que foi publicado pelo governo, o chamado decreto designado, decreto 48/2025, de 16 de dezembro. É um regulamento, chama-se assim, Regulamento de Controle de Tráfego de Telecomunicações. Bem, um nome bonito, mas para fazer o quê? Só para dizer que se concede ao governo a capacidade ou a competência para bloquear ou interromper a internet ao seu belo prazer, Então, já sabemos, isto é uma grandíssima violação dos direitos humanos. Isto viola, inclusivamente, as normas do Código Civil, que falam do sigilo das nossas correspondências, da inviolabilidade, digamos assim, da vida privada. Portanto, a nossa vida privada é inviolável, a nossa correspondência é sigilosa e ela é protegida por lei. Viola também a Carta Africana dos Direitos Humanos, não é? E dá poderes ao Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, poderes que não são do governo, não são de forma nenhuma, são poderes de âmbito constitucional, de direitos já estão protegidos, né? Até dá quase como poderes de uma entidade judicial ao INCM. Portanto, limitar direitos fundamentais não só é anticonstitucional, como também é profundamente ilegal. Portanto, nós tínhamos que nos rebelar contra isso, bloquear a internet, cortar a internet, violar correspondências das pessoas. Isto é inadmissível. Daí que, para nós, estamos aqui a dizer que voltamos a ressaltar, você que ainda não, que quer se juntar a esta causa, que quer colocar a tua assinatura para dizer que não queremos que se instale em Moçambique uma ditadura. Não queremos que se impeça o direito de acesso à informação e de comunicação às pessoas. Que não queremos dar um poder excessivo e ilegal, ilegítimo ao governo de limitar direitos que estão protegidos pela Constituição. Se você concorda com isto, então você vai procurar as nossas delegações provinciais e distritais para preencher esta ficha que está aí, mas também na nossa página nós partilhamos a ficha, portanto você pode sozinho baixar esta ficha, preencher a ficha devidamente e depois juntar uma fotocópia de BI autenticado e fazer chegar à nossa delegação. E nós vamos depois passar pelo notário para reconhecer as assinaturas, para muito brevemente irmos submeter no Conselho Constitucional este requerimento para decretar este decreto do governo inconstitucional, para decretar a inconstitucionalidade deste decreto do governo, para que aí está o modelo da nossa ficha, está aí, preencher como deve ser, a assinatura que vem aí deve ser igualzinha à assinatura que está no teu BI, não pode ser diferente,
E ninguém deve assinar para outra pessoa. Tem que ser a própria pessoa a colocar a sua assinatura. E a assinatura tem que ser igual à que está no BI. Não pode inventar uma outra. E depois entregar o seu BI válido. Não pode ser um BI caducado. A cópia do seu BI autenticado. Então, juntar essa ficha, pois vamos ao notário, reconhece todas as assinaturas. Não é só reconhecer a primeira. Se esta ficha tem 10 subscritores, tem que haver 10 reconhecimentos da assinatura. Se for o problema do espaço, né, que não dá para pôr à frente na página, então vá ao verso da página, o notário sabe como fazer isso e coloca lá. Tal e qual como fizemos na recolha das assinaturas para a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, você se lembra muito bem. Aqui está a lei orgânica do Conselho Constitucional, que explica muito bem que os requisitos para que se possa submeter um expediente para decretar inconstitucional uma determinada norma. Então, isto que eu estava a dizer é exatamente o que está aí. Temos que ter um requerimento, o requerimento já existe, nós estamos a fazer, é preciso a fotocópia autenticada do bilhete de identidade ou outro documento que certifica a qualidade de cidadãos nacionais e subscritores. A designação do mandatário já existe. Portanto, é extremamente importante seguir estritamente o que diz a lei orgânica do Conselho Constitucional. Portanto, você deve subscrever este movimento, esta iniciativa do Partido Anamola. Portanto, é o primeiro partido em Moçambique que organiza um abaixo-assinado, a recolha de assinaturas, 2.000 assinaturas, que é o mínimo que são necessárias. É o primeiro partido na história política do país que faz isso. Então, você tem que se juntar a esta iniciativa, porque chegou o momento da cidadania. Este é o momento para se dizer que o povo é que está no poder. E o nosso povo acordou. Hoje, o nosso povo está totalmente desperto. Então, vamos continuar a mostrar cidadania. Somos pobres em muita coisa, porque fomos empobrecidos por um governo. Qualidade da educação, eu estive aqui a falar, somos dos piores da África. A qualidade de saúde, somos dos piores da África. Hoje vimos também um relatório que saiu há pouco tempo, que estamos entre os dois piores, somos entre os dois países mais corruptos dos palopes. Portanto, vários indicadores sociais, vários indicadores econômicos. Moçambique está entre os piores exemplos do mundo. Mas no indicador da cultura cívica, no indicador da cidadania, de despertar dos seus direitos, hoje Moçambique está entre os países mais despertos, mais acordados da África. Então, este exemplo destas assinaturas estamos a recolher exatamente para comprovar esse estatuto que Moçambique já alcançou. Então, você faça parte deste movimento. Portanto, assina, subscreve este requerimento que nós vamos submeter ao Conselho Constitucional para decretarem inconstitucional esse direito que o governo se atribuiu de quando quiser bloquear a internet. Não pode ser. Ainda vamos ter oportunidade aqui de falar de outros assuntos que têm a ver com a questão da comunicação digital. Temos a ver com os impostos sobre o comércio digital, as M-Pesa e Mola, ainda vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o comércio da importação exclusiva do trigo, do arroz e de outros, digamos, produtos que o próprio governo também quer se dar o direito de montar as suas nhongas no meio disso, mas no próximo programa falamos disso. Então, a minha exortação é esta: vamos subscrever esta iniciativa para chegar ao Conselho Constitucional e demonstrar que os moçambicanos realmente são cidadãos despertos, sabem o que é cidadania, conhecem os seus direitos e lutam pelos seus próprios direitos. Portanto, nós agora estamos a tomar o leme da cidadania do nosso país. É isso. É por isso que a própria Constituição diz que a soberania reside no povo. Como é que reside no povo? Reside no povo que age. Não é um povo que está de braços cruzados a dormir. Não, esse povo que está adormecido não tem soberania nenhuma. A soberania está num povo desperto, que está em ação, que luta pelos seus direitos, que vai dar um passo à frente para conquistar o seu próprio espaço. Esse povo, sim, pode-se dizer que nele reside, assenta a soberania, não é? Então, esta é a grande exortação que nós tínhamos para hoje. Portanto, você que está aí em casa, se não percebeu, estou a chamar olhos nos olhos. Subscreva esta iniciativa do Partido Anamola. Uma iniciativa para que nós possamos parar os desmandos e parar a ditadura neste país. Mas também queria fazer um apelo. Há outras organizações que estão a fazer o mesmo trabalho.
Eu sei que existe neste momento organizações também que estão a recolher assinaturas que é para o mesmo fim. Não há problema nenhum. Vocês também podem aderir, podem subscrever essas organizações, podem subscrever também a iniciativa dessas organizações. O fim é único, o fim é defender o povo, o fim é exatamente nós evitarmos que se instale uma ditadura em Moçambique. Então, caros amigos, e assim podemos dizer que nós fizemos o nosso programa de hoje. Que Deus possa abençoar todos que estiveram acompanhando esse programa neste momento e aqueles que vão acompanhar depois, em diferido. Mas não disse, senão, nem mais nem menos, mandar um forte abraço. Um beijo e tchau!